Mais um podcast Pense Nisso. Como eu sempre digo, aquele podcast que está aqui para trazer a você conceitos, pensamentos, convidados que têm uma vida que, como eu já comentei algumas vezes, né? O mundo tem 8 bilhões de pessoas e poucos deles estão na calçada da fama, vamos dizer assim, que todo mundo conhece. Mas existe muita gente, muitas pessoas que têm êxito no seu dia a dia, pessoas que a gente pode chamar de pessoas comuns, e que tem conseguido êxito, sucesso, tem desenvolvido as coisas, aprendido, ensinado. E a ideia é trazer pessoas aqui que possam também, com o seu conhecimento e com a sua experiência de vida, trazer conceitos e ensinamentos para você que está nos assistindo. Então, saiba que a ideia aqui é sempre poder trazer um conhecimento para que você possa aprender com aquilo que a gente está conversando. Aproveitando, né, por gentileza, compartilha aí com o pessoal, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda bastante para que nós consigamos manter o canal. E esse manter o canal é poder continuar trazendo esses conceitos, trazendo esses assuntos, trazendo as pessoas, que eu tenho certeza que agrega bastante aí na sua vida e na vida daquelas pessoas que você conhece. Então, se inscreve no canal, compartilha, aciona as notificações para que você possa receber. Toda quarta-feira a gente coloca um vídeo novo no ar. E durante os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a gente coloca os cortes da conversa da semana anterior no nosso Instagram. Então segue a gente ali no Instagram, segue no TikTok, segue no Spotify, segue no YouTube, segue em todo lugar e vem com nós, que nós quer na realidade é poder ajudar você com algumas coisas aqui, beleza? E hoje nós temos uma convidada, como eu sempre digo, uma pessoa bastante especial. Eu conheci aí há uns 4 anos atrás essa pessoa. Ela é formada em enfermagem e olha que interessante, ela é formada em enfermagem, mas não atua como enfermeira. O que ela faz não tem nada a ver com enfermagem. Aliás, ela pilota inclusive caminhão. Eu imaginava que ela pilotava caminhão, mas aí conversando agora, ela realmente pilota caminhão. Já deu uns corres lá, até em Interlagos, para você ter uma ideia. Não competindo, mas ela deu uma banda por lá, né, que é a Thaís Pelanda, né, também conhecida como Thaís Pelanda Cook Design, no seu Instagram. Você trabalha com patisserie, trabalha com doces, tudo a ver com enfermagem, né? Tudo a ver. Nossa, tudo a ver. E aí, conta um pouquinho da sua história. A Thaís saiu lá da enfermagem e aí tem todo um histórico de vida, né? O porquê que você chegou na parte dos doces, porque tem uma questão da sua saúde, uma questão que envolveu sua mãe também. Então vamos lá, conta um pouquinho de você, Thaís. Olha, como eu falei, uma história bem longa. Tudo bem, nós temos 3 dias para conversar, tá tudo certo. Então, eu fiz faculdade de enfermagem, me formei, amo até hoje essa profissão, né? Até hoje, assim, tenho maior admiração e carinho pela profissão da enfermagem. E só que nesse caminho que eu trilhei na enfermagem, no meio dele tinha uma pedra. Uma grande pedra. Uma grande pedra. Eu descobri um tumor de 15 centímetros no meu fêmur. E eu tinha, na época, 33 anos, 2 filhos, um de 1 ano e meio e outro de 3, Gabriel de 3 e o Gustavo de 1 ano e meio. E quando eu tive que parar tudo, né? Porque eu descobri esse tumor simplesmente porque eu comecei a fazer corrida, que eu queria emagrecer. Queria emagrecer, falei, não, vou começar a caminhar, vou começar a correr e numa das corridas eu travei. Simplesmente travei e não saí mais do lugar. E aí eu falo que a vida me fez viver novamente, né? A vida te fez viver novamente. Exato. Porque a hora que você acha que você não vai conseguir passar por aquilo, que era o que eu temia, e aquilo que eu estava vivendo era tão intenso, tão forte, tão doloroso, porque eu estava no momento doente, com minha mãe doente de câncer, em estágio final de câncer, né? Que ela ficou doente. Nessa época sua mãe já estava doente, né? Nessa época minha mãe já estava doente, faziam 9 anos que ela estava doente. Ela descobriu um tumor de ovário e ela já estava, assim, num estágio bem complicado da doença. Então, quando eu descobri a doença, para ela foi, assim,
desesperador, né? Porque ela achava que O teu fim ia ser parecido com o dela, com o ou dela. igual. Exato. Só que nós, né, mulheres, eu já falo assim, que é um instinto maternal, né? Eu pensava assim comigo, meu Deus, eu não, né? Minha mãe estava muito mal. Eu tenho 2 filhos para criar. Como que vai ser? E aí fiz a cirurgia, levei 1 ano para me recuperar, né? Fiquei 1 ano de muleta, 3 meses na cama, sem levantar da cama, para poder fazer as coisas por eles e pela minha família. 3 meses. 3 meses. 3 meses deitada, sem levantar da cama. Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, eu nem acredito Parece um filme, não de terror, porque eu acho que eu encarei muito bem tudo isso, assim. Mas foi uma história muito tensa, assim. As pessoas do meu convívio achavam que eu não ia conseguir superar aquilo, né? Como que era para você esse período que você estava na cama, por exemplo, pós-cirúrgico? A sua mãe na situação que estava. Você vendo o caminhar de 9 anos dela. Como que era na sua cabeça você estar deitada ali por uma doença parecida com a dela, só num outro lugar? Sim. E você olhando todo esse movimento e olhando todo mundo já com cara de velório, né? De velório. Como é que era isso? Como é que era isso para você? Olha, Silmar, na verdade, assim, eu acho que nenhum momento eu achei que eu iria morrer. Nenhum momento você achou que você ia morrer? Não. Você tinha certeza da sua cura? Certeza da minha cura. Todos os dias eu acordava e eu colocava um propósito. Não, hoje eu vou ler tal livro. Hoje a minha oração vai ser diferente. Hoje eu vou tentar trocar a roupa dos meus filhos, nem que seja sentada ou deitada na cama. Então você não se entregou, você fez o que você podia dentro daquilo que você tinha de condição. Sim. E isso te trouxe força. Sim. Sem contar Deus, né? Sim. E ele foi fundamental, né? Com certeza. É, né? Ele até é fundamental. hoje, né? Deus é a sua base. Então, eu nunca pensei que eu não iria superar isso. E todos os dias eu sempre pensava comigo, eu falava assim, não, a minha mãe está doente, ela não pode me ajudar. Mas eu tenho que levantar daqui para ajudar ela. Né? Eu tinha o poder e a força e tudo passava na minha cabeça para mudar isso, né? E ela, por mais doente, por mais cansada que ela estivesse da doença, ela nunca falou assim para mim, eu tô mal, eu não vou aguentar. Não. Ela com a mesma força. Era a mesma força. A mesma força. O mesmo Você exemplo. tinha um baita exemplo, né? Um exemplo gigante, né? Que, na verdade, Silmar, veja, quando eu descobri o meu tumor de fêmur, era algo muito raro, né? Na idade que eu tinha, geralmente, esse tipo de tumor, eu tinha um condrosarcoma. Então, de um grau não tão elevado, mas uma doença rara para a minha idade. Então, geralmente, as pessoas que têm esse tipo de doença têm a partir dos 60, 70, 80 anos de idade. Não tinha nada a ver você ter essa doença. Não tinha nada a ver. E aí, o meu médico, na época, falou assim para mim, olha, Thaís, vamos fazer, então, um teste genético para a gente investigar por que dessa doença. Só que eu tinha perdido minha tia materna, a minha avó materna, e a minha mãe estava com um tumor, né, de ovário. Então, minha tia e minha avó tiveram tumores de mama e vieram a falecer. Quando o médico pegou que ele conversou com a gente, ele falou assim, olha, provavelmente tem alguma história genética. É a primeira coisa que ele vai dizer? Primeira coisa. E realmente se confirmou, né? Porque a gente fez a investigação e foi comprovado que eu tinha um tumor genético, né, herdado do lado da minha mãe. Provavelmente o tumor de fêmur teria tido também alguma raiz nesse setor. Mas eles comprovaram que eu teria a possibilidade de ter tanto tumor de ovário quanto de mama. Além do tumor de fêmur. Então, o que aconteceu? Minha mãe faleceu, ela não quis saber o resultado do exame. O teste genético saiu na época que ela estava no hospital
muito mal, nos dias dela falecer. Aí, quando saiu o resultado, eu falei pra ela, mãe, você quer saber? Ela falou, não, eu não quero saber. Mas eu fiz tudo isso para que você soubesse. E a partir disso, você vai mudar o teu destino. Por quê? Você tem a chance, eu me emociono, né? Sempre, porque ela me deu a vida 2 vezes, caramba! Né? Verdade. Ela me deu a vida 2 vezes. Ela conseguiu mostrar para mim que ela estava doente, que infelizmente ela estava doente. Mas que ela estava ali e ela me deu a chance de fazer uma coleta de exame junto com ela para descobrir a minha doença. E eu fiz o teste e o teste deu positivo. Então, eu tinha uma porcentagem de 98% de vir a ter um tumor de mama e de 89% de ter um tumor de ovário. Segundo a ciência. Segundo a ciência. Mas para Deus... Mas segundo Deus... Não, né? Eu fiz as 2 cirurgias preventivas. Tirei mama e tirei ovário e útero. Mama eu fiz logo em seguida da minha cirurgia do fêmur, 2 anos depois. E ovário e útero eu fiz a retirada o ano passado, o ano retrasado. Mas aquilo era algo que pesava, sabe? Parecia que eu não conseguia viver em paz, assim, porque no leito de morte minha mãe me fez prometer para ela que eu iria fazer tudo para que eu não ficasse doente como ela. E que eu pudesse envelhecer e ver meus filhos e ver meus netos. E eu fiz essa promessa, né? Então, parecia que aquela questão de fazer, não fazer a cirurgia, não, porque você é nova, porque, imagine, tirar útero, tirar mama, tirar ovário, que coisa louca, né? Por quê? No fundo, eu sabia que aquilo ia bater na minha porta algum dia. A gente sente isso. E eu convivi com ela, com a minha avó, com a minha tia doente, eu não queria aquilo para mim. Eu falei, não, vou fazer. Vou fazer. Vou te falar que a última cirurgia foi a pior de todas. A do útero e ovário. Foi a pior. Foi a cirurgia que eu mais senti dor. De todas, essa foi a pior. Mas a consciência tranquila, meu Deus, era algo... Eu sofria, mas eu estava feliz de ter feito tudo que ela tinha me pedido, você entende? Você fez aquilo que a sua mãe te pediu. Eu hoje, assim, quando eu olho para trás, assim, e lembro dela, do quanto ela era amorosa com os meus filhos, com as minhas sobrinhas, com nós mesmo, que ela era uma mãezona, assim. Eu falo assim, não, gente, realmente, eu tenho que estar aqui para poder lembrar de tudo isso e poder deixar essa lembrança dela, né? Para as gerações que estão vindo. E esse exemplo, né? Porque na época, quando ela ficou doente, era caríssimo você fazer uma coleta de exame nesse sentido. Era muito caro. Ninguém fazia uma coleta genética, né? Então, a coleta era aqui, você mandava o exame para os Estados Unidos. Então, era algo que não era acessível. Era mais complicado. Bem complicado. Então, pra gente, assim, daí quando eu tive a possibilidade, eu falei, não vou pensar 2 vezes. E foi. E foi como tinha que ser. Mas não foi fácil. Aí você removeu mama, removeu útero, ovário. Tudo. E tô aí, né? Hoje, graças a Deus, assim, super bem, saúde 100%, acho que... Correndo todo dia? Correndo todo dia, né? Mas estamos, né, buscando também, eu falo, a gente não passa por isso, passa por tantas outras coisas. Mas a gente acha assim, não, ainda tem coisa para arrumar, né? Ainda tem coisa para consertar, ainda pode melhorar. Pode melhorar, sempre dá para melhorar, né? Sempre é possível melhorar. Sempre é possível melhorar, verdade. E é interessante, né, que tudo isso, você estava na enfermagem, você sai e aí começa quase que brincando em casa. Sim. Com a questão de doce. O que você começou a fazer como doce? Então. Foi o pão de mel? Não, foram as bolachas. Ah, aqueles biscoitos decorados, as bolachas decoradas. É engraçado, né? Aqui em Curitiba é bolacha, mas o pessoal lá pra cima deve falar biscoito, né? Mas é bolacha. Biscoito. Bolacha e biscoito decorado.
Então, a minha história na confeitaria não é à toa também. A minha mãe foi confeiteira, teve confeitaria a vida inteira. Então, assim, ela fez isso durante muito tempo. Nós Essa éramos parte criança. eu não sabia que ela tinha confeitaria. Ah, não? Não sabia disso. Então, olha só. Então já veio de casa. Já. E pra mim era uma briga. Por quê? Eu era adolescente e eu tinha que ficar lavando forminha de empadinha. Pra mim, aquilo, meu Deus, eu ficava desesperada, porque eu não queria aquilo. Eu queria sair e festar. E ela falava assim pra mim, não, hoje você vai ter que me ajudar, você tem que enrolar 200 brigadeiro. Eu tenho um bolo gigante pra entregar e você vai ficar lá me ajudando. Eu falava assim, não, mãe, não, eu não quero. Eu vou ser tudo na minha vida. Eu Menos nunca vou confeiteira. cozinhar. E eu falava isso. Então, assim, ela faleceu... Vai morder a língua assim lá em casa. Sim. Foi uma coisa assim que eu falava assim, não, gente, eu nunca vou fazer isso. Imagina, que coisa chata. Que eu vou ficar fazendo na cozinha, né? E quando ela faleceu, eu estava ainda na área de enfermagem. Sim. Então, tipo, não tinha nada a ver com a área que eu estou hoje. Mas, fiquei doente, ela faleceu. Já fazia 1 ano depois, quando ela faleceu, eu, né, comecei a dar uma... Tinha parado com a área de enfermagem, até porque eu não estava 100% para voltar. De ficar em pé, né? E fazer tava de todo muleta, momento, não tinha como. Né? Fiquei 1 ano e meio de muleta. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, meu Deus, eu preciso voltar a fazer alguma coisa. Preciso trabalhar. Sou muito agitada, Imagina. não consigo ficar parada. Ligada no 440? Ai, Jesus, queria ser menos, viu? E aí eu comecei, né? Falei pro meu marido, falei, Rodrigo, preciso fazer alguma coisa. Aí ele, mas o que você pensou em fazer? Eu falei assim, ai, não sei, vou começar a pesquisar no Google. Eu falei assim pra ele, eu falei, vou pesquisar no Google. Ele falou, mas pesquisar no Google o quê? O que você quer fazer? Você quer voltar pra área de enfermagem? Você quer voltar a estudar? O que você quer fazer? Eu falei, ai, não sei. Acho que eu vou fazer alguma coisa de cozinha. Vou fazer algum curso culinário. Os meus meninos eram pequenos. Eu falei, ai, vou fazer alguma coisa pra fazer pra eles em casa, pra passar meu tempo. E comecei a pesquisar na internet. Aí achei a Margarete, que é uma americana, que é da Cookeria by Margarete. Eu converso com ela até hoje, assim, pra ela foi... Inclusive, você foi pra lá, né? Foi pros Estados Unidos aprender, né? Fui. Vamos lá, vamos atravessar. Vamos lá. E a Margarete estava em São Paulo, ela já morava em São Paulo na época. E ela falou assim, e aí eu passei uma mensagem pra ela, vi que ela dava curso, tal, curso iniciante e avançado. Falei, vou pra São Paulo, já vou fazer os 2 de uma vez só, né? Não vou perder tempo, né? Falei, se der certo, deu. Se não deu, paciência, vamos fazer outra coisa. E fui, cheguei lá, um doce, literalmente um doce de pessoa. Não tem como você não se inspirar numa pessoa como ela é. E comecei a fazer o curso. Ela ensinou a fazer a massa, ensinou a fazer o glacê e tal. E a gente conversa vai, conversa vem. Quando eu comecei a decorar os primeiros biscoitos, ela olhou pra mim e falou assim, não, você já fazia isso? Eu falei, não. Nunca peguei numa forminha de biscoito pra cortar. De empadinha, sim, mas de biscoito, não. Brigadeiro eu já enrolei, mas biscoito nunca. Eu falei, eu nunca fiz uma bolacha na minha vida, tô falando sério. Daí ela falou assim, não, você já fazia isso, não pode, não, tá errado, tem alguma coisa errada. E as bolachas, gente, por incrível que pareça, saíam perfeitas. Assim, claro que é algo divino, que a gente não sabe explicar, né? E eu acredito muito nessa questão das nossas memórias. Das nossas memórias afetivas, que por mais que você negue aquilo... Tá em você. Aquilo tá em mim, estava em mim. Né? Eu não queria que estivesse. Tem um versículo bíblico. Mas tá. Tem um versículo bíblico que diz assim, eu gosto muito deles, né? Eu sempre falava. Tem um versículo que diz isso. Ensina a criança no caminho que deve andar e mesmo depois de velho não se desviará dele. Pois é. Enquanto você era criança, você aprendeu. Aprendi. E aí, já com a sua idade mais avançada, Sim. você trouxe essa memória para você. Exato. Porque você aprendeu. É um princípio. Aprendi. Não tem jeito.
E eu lembro, assim, que mesmo quando minha mãe estava doente, que às vezes eu ligava para ela e falava assim, ai, mãe, me passa a receita de uma panqueca. Aí ela falava assim para mim, anota. Eu falei, pra quê? Você vai estar aí para me dizer a hora que eu preciso. Ela falou assim, não. Chegou uma hora que ela falou assim para mim, pega um caderno. Eu só vou te dar a receita se você anotar. Aí eu ligava, ela falava para mim, não, então tá bom. Vai lá, uma xícara tal, uma colher de sopa, não sei o que. Eu falei assim, ai mãe, por favor, não precisa. Aí eu gravo na cabeça. Gravava nada. Chegava no outro dia, mãe, como é que amassa panqueca? Ela falava assim, eu já te falei pra você marcar, caramba. E tanto é que quando antes dela falecer, ela deixou um caderno pra mim. Até eu ia trazer e acabei esquecendo. Pô. E ela fez, porque daí cada receita que eu ligava pedindo pra ela... Ela anotava que ela tinha te passado. Uhum. E ela fez um caderno e deixou um caderno pra mim com... uma joia rara, né? Isso é. Uma joia rara, né? Então, hoje tudo... Tem muita coisa que eu faço que é coisas que ela fazia. E são as melhores coisas, os melhores bolos, as melhores tortas. É tudo que ela fazia. É gostoso isso, sabe? Essa questão da memória. É uma memória afetiva, né? Então, estar lá em São Paulo, fazendo um curso... E você vê que parece que você sempre fez aquilo a vida inteira. Por mais que você não tenha feito, mas você viu fazer. Exato. Então, para mim, foi uma realização. O nível de admiração que você tinha pela sua mãe, né? Nossa, muita admiração, assim, pela mulher, pessoa, tudo. Ela foi muito guerreira. E hoje até estava conversando na hora do almoço com os meus filhos, né? A gente almoçando e eu falei para eles, eu falei assim, gente, vocês têm uma vida tão boa. Tão boa. Eu falei assim, vocês têm tudo. Vocês hoje têm tudo. Nós disputávamos uma caixa de bis uma vez por mês. Nós tomávamos refrigerante... Só no domingo? Só no domingo, quando tinha, né? Pacote de confete que ela comprava para decorar os bolos. Aquilo era joia rara também, né? Daí, para não gastar todo o confete numa vez só comendo, a gente chupava o confete, né? Não mastigava. Então, assim, coisas que só quem passou pela dificuldade, pelo aprendizado que a minha mãe e meu pai me passaram, assim, porque ela sustentou a nossa casa com a confeitaria. Meu pai ficou desempregado, eu e os meus 2 irmãos estudávamos os 3 em escola particular e ela bancou a casa e os nossos estudos com a confeitaria. Numa época... em que não existia batedeira moderna. Era na mão. Na mão. Coisa que não, hoje em dia, eu não falo... Não tem forno com cocção não sei o quê, com isso, com aquilo. Totalmente diferente, né? Numa época que eu falo, hoje... Era raiz mesmo. Raiz. Pão era sovado na mão, no braço, no rolo. Né? Então, assim, numa época em que ela trabalhava dessa forma, ela sustentou a minha família. E hoje, quando eu olho para trás e lembro disso tudo, eu falo assim, meu Deus, se ela hoje estivesse viva na minha cozinha, cara, ela ia pirar. Ela ia enlouquecer. KitchenAid, Le Creuset. Vocês não têm noção do ateliê que essa mulher tem. Essa mulher tem um ateliê para fazer o que ela faz hoje, que é um... É um sonho. Caiu do céu, né? E caiu do céu. A gente já vai chegar nesse ateliê. E que caiu do céu. E aí você foi fazer o curso de biscoito e ela disse que você já fazia isso. Já. Disse que eu já estava em você. Já. E você só colocou pra fora. Só. Voltei pra casa. Realizada, né? Já lá em São Paulo mesmo, saí do curso e fui... Rodrigão feliz? Você feliz? O Rodrigo falou assim, daí, como é que tá aí? Aí eu falei assim, não, você não tem noção. Acho que eu fiz isso a vida inteira e não sabia. E quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz, ela deu indicação de umas lojas que comprava cortador, né, de bolacha. Sim. Eu já vim com um balde desse tamanho, assim. Desse tamanho. De cortador, de todos os jeitos, bichos, flores, coração, tudo que você imaginava. Páscoa. Era Páscoa, vamos fazer bolacha para as crianças. Cheguei em casa, fiz o glacê, fiz a massa da bolacha, cortei e tal, comecei a decorar. E era começo de Facebook. Tem gente que nem sabe o que é Facebook, não. mas ok.
Era o começo do Facebook. Começo do Facebook, postei meia dúzia de bolachinha de coelho, tal. Ai, as bolachinhas que eu fiz para decorar as cestinhas dos meninos. Gente, aquilo foi um Ferveu. boom. Parece que eu tava fazendo... Não sei o que eu tava fazendo, mas para mim aquilo era uma coisa tão... Simples. Assim, simples, né? Algo que era para eles, não tinha intenção de venda. Eu não tinha intenção de vender fazer o meu um negócio produto. disso. Não. Era simplesmente para fazer em casa, para ocupar o meu tempo, que na época, para mim, eu precisava ocupar a minha cabeça, na verdade, para tentar Ajustar suprir... tudo que aconteceu nesse período. Exato. Talvez até como se fosse apagar todo o sofrimento, a falta da minha mãe e tal. E eu fiz. E aí as minhas amigas, eu quero. Você faz pra mim? Eu falei, gente, eu não tô fazendo pra vender, mas eu faço pra você. Eu faço, não vou te cobrar, eu faço só pra você. E começou. E aí eu fiz pra uma amiga, daí a amiga da amiga foi na festa e comeu e gostou. E aí as crianças começaram a comer e gostaram. Porque, assim, não é porque sou eu que faço, mas é muito bom. É bom. É bom, muito pesado. bom. É bom. É bom demais. É muito legal, assim, essa questão, porque a bolacha é amanteigada. O glacê é uma receita, né, que a Margarete me ensinou. Porque o que acontece? Hoje em dia, a maioria das bolachas por aí decoradas são com glacê pronto. Você vai lá na casa do confeiteiro, compra um pacote desse tamanho de açúcar, dilui na água e decora a bolacha. Eu faço o glacê. A Margarete me ensinou a fazer o glacê. Então, o meu glacê tem um sabor de baunilha. Não tem gosto de limão. Então, a criança... Fato. Que criança que gosta de limão, gente? Ninguém gosta de limão. Criança vai comer coisa com gosto de limão? E todas têm gosto de limão. As tuas não. Não tem. Então, a criança pegava, olhava aquela bolacha, comia. Aí as mães começaram a achar estranho. Porque ela falava assim, mas meu Deus, eu tinha comprado a bolacha lá, tal lugar. Mas a metade comida, a metade estava na mesa. E as tuas não. As tuas, o meu filho comeu inteira. Tem alguma coisa errada. Eu falei, não, tem alguma coisa certa. Errado não. E foi assim. Errado com outro produto. Exato. E foi assim. E começou de boca em boca. Você faz pra mim, faço. Na cozinha de casa. Na cozinha de casa. Na época que eu morava direto em Mandirituba ainda. Como é que você foi parar nos Estados Unidos para aperfeiçoar? Daí, na verdade, deu certo, deu conversar com a Margarete. Ainda meu irmão, né? Meu irmão morava em Chicago, né, na época. Aí tem uma escola da Wilton lá, gigante, linda de morrer. E agora ele tá indo embora de novo. Aí eu tô feliz da vida, em termos. Falei que eu tô feliz porque ele vai embora, bem perto da escola da Wilton. E aí a gente vai poder visitar ele e eu vou... fazer mais alguns cursos. Mas aí você foi lá aprender, aperfeiçoar o quê? Na verdade, quando a minha visita lá foi muito rápida, né? Então, a Margarete tem um contato mesmo, foi ela que me passou esse contato nessa escola da Wilton lá em Chicago. E eu fui aprender técnicas de como fazer flor, essas coisas, em glacê, em pasta americana. E só que assim, foi rápido, mas foi uma experiência, uma vivência muito legal, assim, né? Eu fiquei 2 horas, 3 horas lá. E quando você vê o quão gigante é esse mundo, né? Na área de confeitaria, assim, porque... É muito maior do que a gente imagina, né? Nossa, gente, é muita coisa, é muita coisa. Então, assim, você vem de lá com uma vivência diferente, mas a gente leva coisas que nós, brasileiros, nós temos um bom gosto incrível, viu? Vou te falar que essa questão, assim... Fato. É diferente. Criatividade e bom gosto. Então, tudo que para eles, assim, é uma coisa, assim, que é muito comum fazer, eles não têm esses detalhes da decoração, esse carinho. Eles fazem muito bem, né? Mas é diferente. O nosso tem um toque, jeito né? tem um toque brasileiro.
Tem um toque brasileiro. Não adianta, Mas foi legal, assim, não foi uma coisa gigantesca, mas foi bem bacana, assim, passar por lá e assim, material, tudo de primeira é de lá, né? É sim. Então, as minhas viagens, eu já falo, assim, que não é para comprar bolsa, sapato, nada disso. É para comprar material para glacê, confeitaria. cortador. Eu já trouxe um forno dentro da mamala. É umas coisas Coisa diferente. bem loucas. Bem diferente. Cheguei para visitar meu irmão. Aí, quando eu entrei dentro da casa dele, tinha uma pilha de caixa. Uma pilha, assim. Tudo minhas encomendas. Já estava chegando. Ele falou assim, tá, você veio para morar aqui? Porque você não vai conseguir ir embora com tudo isso aqui que você tá mandando entregar aqui em casa. Eu falei, vou embora. Eu vou despachar tudo E isso. vai tudo dentro da minha mala dele, não sei como. Eu coloquei um forno dentro da uma mala, todas as coisas que eu tinha comprado dentro do forno e vim linda e faceira e feliz da vida. Cheguei, tá tudo lá no ateliê. Coisa boa. Então, essas coisas são diferentes, entende? Materiais, produtos, tudo que é de ponta, eles têm. Mas um ponto importante, né? Você começou a fazer isso e você sempre se aperfeiçoando. Sempre. Porque talvez essa seja uma questão que pega muito para as pessoas quando começam a empreender em alguma coisa. Vamos falar na confeitaria. Você começou com um biscoito decorado que praticamente você já sabia fazer, vamos dizer assim. Sim. Mas você foi fazer um curso. E aí depois você foi aperfeiçoando. E isso foi melhorando o teu produto e melhorando a condição de venda que você possuía. Sim. As pessoas fazem algo e não investem no aprendizado dela. Faz sentido? Faz. E aí ela quer ter um resultado, mas é difícil. Você tem que se aprimorar todos os dias. E eu faço curso até hoje. Então, a gente tem que aprender. E conforme eu vou melhorando, eu consigo ter valor agregado melhor no meu produto, eu consigo melhorar a minha clientela, eu consigo um diferencial. Sim. Né? E as pessoas não querem isso. Não, você tem que investir em você. Para que você possa ter resultado naquilo que você está fazendo. Eu investi muito Isso em é um mim. aprendizado Sim. muito forte, né? E eu acho assim, ó, por exemplo, não é só você fazer o curso. Você tem que testar. Eu não faço hoje, assim, das coisas que eu aprendi. Porque eu faço... Hoje, para mim, uma referência na confeitaria é a Simone Izumi, de São Paulo, que é da chocolatria. O Flávio, né? Que foi uma das primeiras portas, o Flávio Frederico, que quando eu comecei, né, a fazer os pães de mel, as coisas do curso, foi com ele. E ele mesmo falava muito. Ele falava assim, ó, eu tô dando o mamão com açúcar. A partir daqui, vocês podem criar. Vocês podem fazer receitas diferentes com Aqui essa cresce. mesma base, né? Então, assim, aquilo foi um empurrão, né? O primeiro passo. Aí você tem que criar, você tem que... Eu leio muito, eu pesquiso muito, eu testo. Eu falo que lá em casa, ó, hoje, por exemplo, eu tenho um menu agora que eu lancei para o Dia das Mães. E teve uma cerâmica que eu comprei para colocar no menu, que é em um formato, tem o prato de bolo e o outro é um prato como se fosse de bolo, mas que eu inventei moda de querer fazer um pudim. Eu falei que eu vou fazer um pudim. E ninguém tira da minha cabeça que vai sair um pudim ali. Já é o terceiro pudim que eu tento fazer e ele ainda não ficou perfeito. E eu ainda não divulguei o pudim. Mas E o é pudim para agora. para sexta, sábado, para comer domingo. Mas amanhã ele vai estar perfeito. Mas quantas latas de leite condensado eu já tô dando pro povo comer lá em casa? Ainda bem que são tudo magrinho, né? Porque, gente, não adianta, não tem que saiu testar. perfeito, tem que testar. Ah, é pouca coisa, pouca diferença, é tempo de forno, é temperatura. Eu posso ajudar a testar, tá? Não tem problema. Ótimo. Alguém quer testar Alguém? pudim aí, não? O pessoal aqui tá testando aí. Pudim, meu Deus, de leite condensado? Pudim de leite condensado e não pode ter furinho. Não pode ter furinho, tem que ser Não. lisinho, né? Tem que ser lisinho, aquele bem macio. Então, assim, é isso. Não sai lindo, perfeito, como todo mundo olha ali na foto.
Não sai. Para isso tem que testar, É trabalho. tem que estudar. É trabalho. Né? Uma bolacha decorada, um pedido de um cliente. Ai, Thaís, a festa vai ser da Mini. Cara, eu não pego um pedaço, uma foto e reproduzo só. Não, eu estudo aquilo. Por quê? A cliente me falou, não, vai ter tantas pessoas, eu não queria fazer todas as bolachas iguais. Beleza, eu vou lá pesquisar. Eu vou no Pinterest, eu vou no Google, eu vou aonde tiver coisa da festa da Mini. Não, para não ficar tudo igual, uma festa igual que todo mundo faz. O que você acha da gente fazer? Não precisa fazer a cara da Mini em tudo. Vamos fazer o laço. Vamos fazer um coração. Vamos fazer uma flor. Né? Detalhes que não precisa ser sempre a cara do personagem. O teu é sempre exclusivo, né? É diferente, né? É diferente. Então, você resolveu entregar algo diferente. Ninguém faz igual. Não. E essa é uma questão importante. Só que, Sim. aparentemente, o que é? Biscoito decorado. Mas não é só isso. Não e você é. pode, com qualquer produto, fazer isso desde que você estude ele. Exato. Desde que você se aperfeiçoe. Exato. Né? Então, tem que... Só que todo dia você precisa olhar alguma coisa. Todo dia. Senão, vai ficar para trás. Eu sonho. Eu juro. Eu acordo, às vezes, de madrugada, principalmente quando eu tenho que fazer cardápio. Cardápio de Natal, cardápio de Dia das Mães. Para mim, isso é Deus dando. Faz assim. Ai, o Espírito Santo dizendo, vai fazer assim. Eu acordo, eu sonho à noite que eu tô fazendo tal coisa. Aí, quando eu acordo com aquilo, eu falo assim, gente, e agora? Eu pego o celular do lado da cama. Amanhã, a hora que eu acordar, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Então, assim... Você anota para não perder, né? Aprendeu com a mãe. Anotar. É importante. Então, todo mundo fala assim, não, mas você é muito criativa. Ai, não, porque não sei... Pode, claro, existe um lado. Mas a gente precisa se abrir a essa criatividade. Só que para você ter essa criatividade, você precisa estimular essa criatividade. Sim. E como é que você estimula? Estudando. Estudando. A pessoa que escreve bem é porque ela lê bastante. É muito. Aí ela escreve um texto, nossa, que facilidade que você tem de escrever. Sim, eu li 38 livros esse ano. Eu tô no mês de abril, tô lendo o 12º livro. Pois é. Né? Eu com as minhas receitas. Você com as receitas e assim vai. Quem mexe com roupa, quem mexe com moda, quem mexe com... Tem que estar estudando. Está estudando. Você quer empreender, você precisa estudar o mercado que você está colocando. Sim, isso também. Né? Hoje não é simplesmente estar lá fazendo bolacha. Hoje eu já tenho uma equipe que me ajuda. Mas sou eu que tiro a foto? Não. Eu produzo, eu testo, ficou perfeito, eu tiro a foto, eu divulgo, eu vendo, eu faço, eu cobro. Eu fazia tudo. E aí eu comecei a perceber que eu precisava de ter uma mão de obra, uma, 2, 3 pessoas hoje, que é o que me ajudam no ateliê, para que eu conseguisse ficar mais presente naquilo e conseguir criar mais, né? Senão eu não dou conta. Eu tenho filho, tenho marido, tenho casa, tenho cachorro. Então, eu tenho a minha vida também fora, né, da minha vida, da minha vida empresarial, já digo assim, do que eu gosto. Porque não adianta eu falar que eu vou lá, obrigada. Não. Eu amo estar lá. Amo estar lá. Para mim, o meu momento de relaxar, é criar. É criar, de estar lá, de estar atendendo, de atender o telefone dos clientes. Isso é uma coisa que eu ainda não consegui terceirizar. Você quer ter o contato com todo mundo, né? Eu quero ter o contato com o meu cliente. E é diferente. Por incrível que pareça. As pessoas sabem, pelo WhatsApp... Se é você ou não. Se você tem um jeitão de responder. Sabia? Então, ela já fala assim, Thaís, é você, né? Eu falo, sou eu. Sou eu. Então, assim... E eu tô tentando fazer com que, né, as pessoas que me ajudam tenham essa empatia. Porque isso é uma empatia com o teu cliente, com a pessoa que tá ali Cara, você vai num lugar que te atendem mal? Claro que não. Você volta? A comida tem que ser muito boa, né? Pra você voltar. Você tem que gostar muito daquela roupa pra você ir numa loja que você foi mal atendido. Mas eu gosto de ter esse feedback do cliente.
Ó, época de Páscoa, por exemplo. As minhas funcionárias até falam assim, Thaís, eu acho que as pessoas gostam de vir aqui para conversar com você. É que você fala pouco, né? Falo pouco, bem pouquinho. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Então, as pessoas vão lá, elas chegam lá, tipo, vão pegar um produto, vão pegar uma encomenda. Mas se eu tô lá, é diferente, né? Ah, não vou mentir. Ela tá lá, sou eu que tô lá atendendo. Pode ter certeza, ela vai levar muito mais do que ela encomendou. Mas esse é meu trabalho. Eu tô lá para isso. Além de ser a pessoa que tá ali atendendo, a pessoa que faz, ter essa disposição, essa disponibilidade. Então, eu já me programo para quê? Para estar lá. Para estar lá. E no dia que eu estou lá, já estar com praticamente todas as encomendas prontas para entrega, porque aí a pessoa vai chegar e eu não vou estar lá enlouquecida, tendo que terminar a coisa. Já sei que naquele momento eu tenho que estar lá para conversar, para dar atenção. E você estava trabalhando com biscoito, aí você foi fazer um curso de pão de mel. Gente, já falei aqui, é o melhor pão de mel de Curitiba. Você fez lá com o Flávio? Fiz com o Flávio. E aí ele te ensinou? Sim. Você começou a fazer? Sim. E aí a gente se conheceu nessa fase? Exato. Você fazendo o pão de mel em casa? Sim. E eu preciso ampliar e não sei como fazer. Meu marido ia me jogar do 21º andar. Isso, já estava nesse nível. Porque não tinha mais o que fazer em casa. Imagine, daquele potinho de cortador que eu tinha comprado, acho que deveria ter mais uns 10, mais ou menos. Tipo isso. E fazendo tudo em casa. Tudo em casa. Com forno, 4 bocas, um micro-ondas, uma micro cozinha, porque era a cozinha que eu cozinhava, né, pra família, fazia as coisas e era o que eu trabalhava. Uma bancada minúscula, né? Imagine, você desenrolar a massa, você assar pão de mel. Não tinha mais. Só que foi um tempo importante porque você não tinha condições de ganhos na época para ter algo maior. Mas você fazia o melhor que você podia. Sim. E isso é muito importante para você que está começando a empreender. Às vezes você começa alguma coisa, não, já vou alugar um espaço. Não. Não é o melhor caminho. Né? Trabalha onde você tem, com aquilo que você tem, fazendo o melhor que você pode, enquanto você não tem ferramenta para fazer melhor ainda. Exato. As despesas fixas, elas têm uma proporção gigantesca. Um impacto gigante no negócio. A hora que você muda. A hora que você sai daquilo que você está fazendo em casa, aliás, se a tua precificação não for bem colocada no momento que você está fazendo em casa, quando você for para um espaço que você tem despesa fixa, quebrou. Sim. Porque aí o que você está cobrando não paga os teus custos. Você precisa fazer em casa sem o custo, calculando que você tem esse custo. Exato. E você tem o custo, né? Você tem. Você tem. Você está usando a tua casa? Tá usando a tua casa, mas você está tem depreciando. um custo. É um custo. Né? Se você estivesse pagando aquele espaço, quanto seria? Claro. É essa conta que você tem que fazer. Essa conta. E aí você chegava assim, o que eu vendo não paga nem o que eu gasto. Não paga, e não pagava. E era isso, não pagava teus custos. Não pagava. E eu pensava assim comigo, meu Deus. Só que assim, era difícil, porque para crescer, eu precisava sair da minha zona de conforto. Ou eu saía da zona de conforto e crescia, ou eu continuava ali naquela vida. Tipo, pegando de vez em quando, uma encomenda por final de semana, não poderia sair daquilo. Seria melhor eu estar em casa ali e tal, mas não era isso que eu queria. Não era esse tamanho que você queria. Não era. Assim, eu tinha a consciência de que se eu tivesse um espaço meu, ia ter outra visão perante os meus clientes. Porque, pensa bem, hoje você vai num lugar, eu encomendei um bolo. Eu vou buscar esse bolo na casa da fulana. É legal, né? O bolo é bom, mas você... Não tem aquela cara profissional. Não é profissional, você entende? A minha clientela dobrou de tamanho em 60 dias, a partir do momento. E o valor você pode alterar também. Sim. Então, eu tive, né? Tive que alterar esse valor. Não tem como você manter com uma despesa de aluguel, de funcionária, de condomínio. Hoje, o espaço que eu trabalho é sensacional, é maravilhoso, né? A Vila Getúlio, não sei se
a maioria das pessoas nem conhece. Nem sabe que existe esse Nem lugar. sabe que existe. E quando chegam, assim, tipo, ficam impressionadas. Porque o lugar é no meio do Rebouças. É um condomínio. É um condomínio. Que tem vários negócios e é lindo. E tá lá teu ateliê. Meu ateliê. Então, assim, quando eu pensei em mudar, eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta disso? Mas eu tenho que dar conta. Né? Eu vou mudar. Vou ter que produzir. Mas vou ter que produzir. Né? Só que antes dessa mudança, você foi para São Paulo. Uhum. Né? Na verdade, eu fiz o curso, né? Que daí a gente começou a conversar. Você fez o curso do Pão de Mel. Conversou com o Flávio, você conheceu o Flávio. Isso. Só que aí teve uma feira internacional de panificação em São Paulo. E aí você me recebi perguntou, me convidar, será que vale a pena investir esse dinheiro para ir lá? Sim. Lembra que você falou isso? Sim. Vale a pena investir esse dinheiro para ir lá? E eu falei assim, o que você pode colher dessa ida até lá? Nossa, foi muito legal. E nisso você levou o biscoito. Sim. E o Flávio conheceu. Sim. E esse Flávio, ele só era um cara que ia na Ana Maria Braga, sabe? Depois procura quem que é o cara. E o cara conheceu o biscoito e você foi dar curso com ele. Sim. Agora, se você não vai até lá, teria acontecido isso? Não. Cabeção, não. Você não queria ir, lembra? Não queria ir. Mas vai custar muito. Vai não sei o quê. Sim. Vai ser difícil. Foi muito legal. Foi uma experiência incrível, assim, de ter tido essa oportunidade, né? Então, eu achava assim, não, mas credo, eu vou dar um curso, gente, no espaço do Flávio. Eu falei, não é real. E foi muito real e foi muito legal, porque foi a partir disso que as pessoas foram me conhecendo e as coisas só caminharam, só cresceram. E aí você criou um novo negócio. Sim. Que foi o de curso. O de curso. Que aí, no momento, eu estava pensando só em ter produção. Quando ele me convidou para dar o curso, né? Ele falou, não, eu acho que dá certo. Eu falei, gente, mas espera aí. Eu posso fazer isso em Curitiba. Eu não preciso ir para São Paulo dar o curso, né? Deixar meus filhos pequenos, as coisas e tal. E quando ele me convidou para dar o curso, na mesma época que eu já estava em busca de um ateliê, né? De um espaço. Na verdade, eu tinha encontrado um espaço, e isso foi em novembro. Aí, a minha cunhada é arquiteta, ela tinha feito todo um projeto para mim e tal. E eu ia montar o espaço junto com uma amiga que tinha uma loja de decoração. Quando chegou ia ser perto... na Vila Isabel, não ia? Uhum. Eu até fui ver a casa. Foi mesmo. Fato. E aí, o que aconteceu? Quando o rapaz, que era dono do imóvel, ficou sabendo que nós íamos dividir o aluguel... Montou a concorrência. Ele falou, olha, tipo, já que vocês vão montar em 2, eu vou ter que cobrar 2 aluguéis. Eu falei, como assim? Eu falei, gente, eu vou usar a mini cozinha. Tipo, não tem como você dobrar o aluguel. E eu iria prejudicar muito a minha amiga, né? Eu não tinha como prejudicar ela. Eu falei, Josi, não dá, não posso fazer isso com você. Falei, não pode simplesmente cobrar um valor desse agora só porque eu vou vir. E abortei a ideia. E aí ele montou um negócio igual o seu lá. Exato. Por isso que ele aumentou o aluguel. Sim. Depois ele montou, né? Ele montou um negócio igual o seu lá, porque aí por isso que ele aumentou o aluguel para não deixar você entrar, porque ele viu que era um bom negócio. Gente do céu, eu não acreditava. Daí, tá, beleza, isso era novembro, dezembro. Eu falei, fiquei frustrada. Eu falei, e agora? E agora, o que eu vou fazer? Falei, não era para ser. Não era para ser. E me lembro, acho que era final de ano, eu fui viajar. E quando voltei em janeiro, uma amiga minha, a Márcia, me mandou uma mensagem. Thaís, você tá procurando ateliê ainda? Eu falei, então, tava com o projeto pronto e acabou que deu para trás. Ela falou assim, tem uma sala dentro da Vila Getúlio. E o ateliê tá pronto. Eu falei assim, como assim pronto? Falei, como assim pronto? Então, esse ateliê era de uma pessoa que montou um ateliê porque ela dava curso de bolo, mas o marido foi transferido e ela tá vendendo. Faz 1 ano que ela montou o ateliê. E assim, gente, para montar um ateliê hoje, do zero,
trabalho pra caramba, porque assim, Tipo aquele é seu forno. ali, é muita coisa. é muita coisa. Bancada, Tem que ter forno. bancada, forno, inox, bancada inox que é cara, a tomada Coifa, para forno, que tem que ser, tomadas. né, trifásico, é todo cheio de esquema, fiscalização de bombeiro, tudo. Eu falei, meu Deus, eu não vou dar conta, eu já tava desistindo. Aí, falei, tá, vou visitar. Gente, sério, Silmário, você lembra? Eu lembro. Quando eu cheguei lá e olhei Perfeito. aquilo, tava pronto. Pronto, era só entrar dentro do espaço e começar a trabalhar. Levar as forminhas de corte? Aham. Aquele já tinha um monte, né? E foi o que aconteceu. Então, assim, claro que tem Deus, claro que tem várias coisas, assim, eu acho que existe o momento, né? A gente nunca pode dar o passo maior que a perna, nunca você achar assim, não, eu vou pegar um lugar e vou montar e vou não sei o quê. Não, sempre foi muito pensado, né? Sempre foi muito pé no chão, assim, antes de tomar qualquer decisão, né? Meu marido é administrador e ele ele sempre Policia me o tempo todo. freia, né? Ele fala assim, não... E você é empolgada. Eu sou mulher, né? Mulher, quando falou, mostrou, ele falava assim pra mim, não mostra que você tá com interesse. Faz de conta que você não quer, que você não gostou do espaço. Eu falei, mas eu amei! E ele, não, você tem que fingir que não gostou. Então, essa parte, né, a gente aprende muito. Claro que eu sei que eu não poderia chegar lá e falar assim, não, eu vou ficar. Não, né, tinha o custo do espaço. Hoje eu pago o aluguel da sala, mas tinha um custo do espaço pronto, né, que ela vendeu o espaço como estava. Tive que pagar aquilo, né. Então, assim, tudo foi uma questão de negociação. Mas daí, isso aí o Rodrigo que fez, né. Esse eu deixei por conta dele. Mas hoje você já está ali nesse espaço há quase 4 anos. 4 anos agora, dia 1º de maio. 4 anos. E já saiu o curso, já saíram novos produtos, Já. Muitas coisas. Já, hoje, na verdade, assim, já tem uma programação que em datas específicas de curso, hoje eu já não consigo mais ter uma agenda tão maleável, né? Eu tenho que, começo do ano, já programar quais são as datas. Geralmente, eu dou o curso das bolachas antes da Páscoa e antes do Natal. Então, eu faço 2 turmas Páscoa, 2 turmas antes do Natal. Tipo, final de outubro e começo do ano. Janeiro, fevereiro. Tem um ponto interessante aqui que eu vou te perguntar, que a gente não conversou sobre. Na época, quando você foi dar o curso, eu lembro que você ficou com uma dúvida. Eu vou ensinar aquilo que eu faço. Isso vai prejudicar o meu mercado? Não. Lembra que eu disse que não prejudicaria? Sim. Então, a maior dúvida que ela possuía na época é: eu vou ensinar o meu segredo. Só que a Margarete ensinou o segredo dela para você. Sim. Né? E na realidade é isso. E veja um detalhe: quando você sabe alguma coisa e você vai ensinar alguém, vai mentorear alguém, é porque você já caminhou um bom tempo. Eu lembro que eu comentei com você. Quando elas chegarem no nível que você está hoje, você vai estar 2, 3, 4, 5 anos na frente. E é o que está acontecendo sempre. Sim. E aí a gente volta naquele ponto. O que acontece, você tem que estar se aperfeiçoando sempre. Uhum. Se você para no tempo, é exatamente isso que acontece. Aquele que você forma vai passar de você. Com certeza. Agora, se você continua buscando conhecimento, eles sempre vão estar atrás, vindo com você. Sim. E você sempre puxando a fila. Sim. E você experimentou isso na prática. E foi. A gente não tinha conversado sobre isso ainda. Não, e outra, hoje, sabe o que me questionam? Você não tem medo de passar todas as tuas receitas para os teus funcionários? Meu Deus, essa é a pergunta que eu mais escuto. Eu falo, gente, por que eu deveria ter medo de ensinar ou de mostrar ou de mostrar exatamente como é um preto no branco para os meus funcionários? Principalmente porque você quer que saia como você quer que saia. Exato. Conforme a receita. Elas fazem hoje, depois de fazerem comigo 20 vezes. Então, eu num período de teste, eu sempre estou junto. Então, elas não fazem nada sozinha depois delas não terem feito no mínimo umas 20 vezes junto comigo. Por quê? Tem que sair perfeito. E o que acontece? Eu ensinei elas. Se elas saírem dali fazendo o que... Ok. Tá
bom, gente, que bom. Eu juro, no fundo do meu coração, eu fico feliz. É um desprendimento importantíssimo. Sim, eu fico feliz. Eu fico muito feliz de saber que a pessoa saiu dali fazendo pelo menos alguma coisa daquilo que aprendeu. Isso não vai mudar o meu nome. O curso do teu projeto. A forma como eu lido. Isso é muito de pessoa para pessoa. Esse contato com o cliente, né? A forma como você atende, o jeito como você embala o teu produto. São detalhes que eu faço de um jeito, você faz do outro, você faz de outro. Ninguém faz igual. Não. Né? Então, é da pessoa. E as pessoas não vão comprar só pelo teu produto. Elas vão comprar um conjunto. E veja um detalhe que você falou agora há pouco, né? As pessoas vêm aqui para falar com você. Exato. Porque tem uma coisa que você deixa registrada. Eu sou assim, eu te atendo assim, vou continuar te atendendo assim. Assim. E é isso. Né? E isso não vai mudar. Ninguém vai conseguir fazer igual você. Não, isso não. Elas acham... É um sarro, porque as minhas funcionárias mesmo, elas falam assim, Thaís, eles querem você. Eles querem falar com você. Eu falei, ótimo, vamos falar. Então, assim, o meu ateliê, você conhece lá, a porta é aberta, você consegue enxergar toda a nossa produção, tudo que a gente está fazendo é visível, é exposto, tá ali, né? Tá. Então, eu acho que essa questão, essa clareza, né, que a gente tem com os nossos clientes, eles chegarem lá e verem o que a gente está fazendo, tá certo que vamos combinar que a partir do momento que chega naquela porta e sente o aroma de baunilha, de tangerina, do que for que estiver sendo produzido, dificilmente a pessoa vai querer deixar de experimentar novamente. Eu faço isso com as pessoas, sabia? Deixo uma marca registrada na memória. Esse é um problema. Problema não, uma qualidade. Gente, é incrível. Mas se não for para fazer muito assim... É muito específico e é especial mesmo. Não é qualquer produto. Não. É muito legal. Você sabe que tem o bolo de tangerina agora, né? Que eu falei... Todo mundo falava do bolo de laranja, bolo de laranja, bolo de laranja. Tá, beleza. É uma delícia. Eu amo laranja. Amo bolo. Eu amo bolo, né? Aí tem o café lá na frente da vila, né? Do tangerina. Café. E aí um dia eu estava com 3 tangerinas na minha casa estragando. Eu falei, cara, vou ter que fazer um bolo com essa tangerina, porque eu não vou jogar fora. Aí fui pro ateliê, peguei as 3 tangerinas e tal, falei, vou fazer um bolinho. Cara, o bolo ficou sensacional. Sensacional. Fiz uma caldinha com o suco da tangerina. E é um carinho. Aí eu peguei o bolinho, coloquei num pratinho e tal. E foi no café? Levei lá pra Gi, lá no café. Falei, Gi, prova esse bolo. Ela falou, cara, isso aqui... Tá, você faz pra vender? Pergunta pra ela qual é o bolo que ela mais vende hoje no café. O bolo da tangerina estava estragando no teu balcão. O bolo da tangerina que estava estragando no meu balcão. Todos os dias ela vende de 1 a 2 bolos grandes por dia. As pessoas vão no café dela atrás do bolo de tangerina. E aí já é o nosso acordo ali, eu já faço o bolo para ela, levo todo dia quentinho. Não tem. Então, assim, as pessoas em volta ali já sabem, tá saindo o bolo de tangerina, vamos correr comprar. Então, isso é legal, você entende? Você criar, você não ficar esperando e nem buscar coisas que façam com que aquilo seja diferente no dia a dia. Você não deixa teu negócio estacionado, né? Sempre tem coisa diferente, pode saber. Sempre tem, né? Então, é bacana, assim. E é bem trabalhoso, porque sempre está envolvendo muito estudo. Muito, muito trabalhoso. Muito trabalhoso, desde a confecção do produto, desde a embalagem do produto, desde a separação, porque num período, por exemplo, de Páscoa, que foi... Eu dormi 2, 3 horas por noite na Páscoa. E é interessante, né, te ouvindo falar agora, porque lá atrás você dizia assim, cara, talvez isso aqui não dê certo, né? Lembra que você achava isso? Sim. O medo que você possuía de sair de dentro de casa e não vou dar conta. Sim. E em nenhum momento você passou por dificuldade, né? Não. Porque sempre você esteve inovando, vendendo, fazendo, correndo. Sim.
criando, Criando. estudando. E no começo, quando eu fui pro ateliê, eu tinha os meninos pequenos, né? Sim. E eu lembro que eu falei pra você, eu falei assim, eu vou para lá, porque lá é um lugar fechado. E aí Eu posso deixar eles eu soltos posso, ali. tem 2 portões, né? O segundo portão sempre fica fechado. E eu falava assim, se eles quiserem sair ali jogar uma bola, ou se eles estiverem brincando alguma coisa, eu vou ficar tranquila enquanto eu estou trabalhando. Veja, eles cresceram, né? Hoje estão em casa, adolescentes, não querem mais saber de ir com a mãe. E a minha vida continuou. Mesmo com eles foram pequenos, eles foram crescendo, as coisas foram mudando, veio pandemia, eu tive que me reinventar na situação, né? Lá, o iFood bombou na época de pandemia, que era uma coisa que eu falava assim, não iFood, não quero. Foi uma ferramenta excelente. Excelente. Então, assim, a gente precisa se reinventar. Você tem que ir conforme a música. Você tem que ir. Eu comecei a criar kits. Teve um kit na pandemia, que era Dia dos Avós. Imagine os avós, gente, trancados dentro de casa, sem poder sair, sem ter contato com a família, com muito medo. Eu fiz um kit lindo de bolacha, caneca e as bolachinhas com a carinha do vovô e da vovó. Aquilo, gente, vendeu como água. Eu não vencia fazer kit. Então, assim, você tem que sentir como tá o mundo. Você tem que olhar para a crise, olhar para o mundo e criar em cima disso. Ver oportunidade, não um problema. Eu não parei de trabalhar na pandemia. Nem um dia eu fiquei em casa. Para não dizer que eu não fiquei em casa, naquela primeira semana, quando fechou tudo, que todo mundo ficou apavorado, eu falei, não, vamos parar. Vamos parar, porque a gente também não sabia. Eu tenho uma doença autoimune, né? Além de todo o meu histórico, eu acabei desenvolvendo uma doença autoimune pela baixa de imunidade depois do meu tumor. E aí a minha médica me assustou um pouquinho no começo, né? Porque ela falava assim, Thaís, não sei se é legal você ter contato com o pessoal, tal, nessa época. E eu dei uma freada em 1 semana, 15 dias. Aí, logo em seguida, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, olha, fica tranquila, porque parece que a medicação que você faz, ela te protege. Não é para você ficar assustada. Além de você ter a doença autoimune, essa medicação, ela, querendo ou não, ela te dá uma certa segurança com relação ao Covid. Olha que legal. E aí eu falei, não, então, beleza, vamos lá. Partir pra briga. E aí voltei a trabalhar e foi a melhor época. A melhor época foi a pandemia para mim. Então... E aí você cresceu mais ainda. Sim. Cresceu tanto ao ponto de estar querendo montar um outro lugar já, né? Já. A Vila Getúlio que não me escute. Não, mas lá vai continuar, só que você vai para um lugar maior. Vai. Essa é a intenção. Maior. Sim. Lá não vai deixar de existir. Não. Mas agora você já está querendo até um lugar para poder servir no lugar. Sim. Fazer um café e tudo mais, olha só. Mas eu sou muito pé no chão, né? Esse é o meu problema. Eu não consigo pensar em mudança sem estar muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Hoje eu preciso de um sistema. As coisas foram crescendo. Eu não consigo pensar em mudança sem antes ir para essa mudança já com todas as ferramentas que eu preciso na mão. Então, para fazer essa mudança, né? Eu tenho que estar com os meus pés bem fixos ao chão, porque hoje, quando eu paro para pensar, até mesmo nos lugares que eu frequento, assim, é legal você chegar num lugar em que as pessoas tenham um cardápio bem elaborado, todos os produtos que tem disponível, né? Eu preciso hoje de um espaço maior, mas vamos com calma, assim. Vamos ver, até o final do ano, por aí, pra gente... Até o final do ano, metade, talvez. Não, metade tá aí já, não, né? Porque eu penso assim, né? Do jeito que as coisas são quando você decide algo, e eu tenho a oportunidade de ter visto isso, você começa a vivenciar isso de alguma forma. Sim. E já tá aqui. E as coisas começam a conspirar em seu favor. E daqui a pouco vai acontecendo. Vai. Assim como aconteceu o ateliê, assim como aconteceu o lance lá na feira que você foi.
E as coisas foram acontecendo. Sim. E tem sido assim o tempo todo. Tem. Né? É engraçado, né? Eu falo que... Eu acho que eu te falei isso uma vez, que eu tenho uma ligação com o cara lá em cima, que é uma coisa... Extraordinário. Extraordinária, assim. Eu me arrepia todas as vezes que eu lembro, assim, como foi um milagre na minha vida, assim, depois da minha doença, sabe? As coisas que foram acontecendo, as respostas que eu tive, né? Por incrível que pareça, veja, eu fiquei esperando um resultado de uma biópsia e eu te contei, né? De fatos que aconteceram na espera daquele resultado de biópsia que todos os dias Deus me mostrava que eu estava certa naquilo e que Ele estava ali do meu lado. Sim. E eu acabei criando uma confiança tão grande nisso e nessas respostas, assim, que eu sempre entrego. Tá nas mãos dele, ele sabe do que eu preciso. Ele sabe o que eu quero e ele sabe o que eu preciso. Você vai fazendo o que tem que ser feito. E enquanto isso, a coisa vai sendo formada. Vai sendo formada, né? Então, assim, se for para dar certo, vai dar. Antes eu era muito mais ansiosa em querer resolver essas coisas, assim, até como da forma como eu falei, né? Quando o Rodrigo foi comigo lá no ateliê, e ele falava, calma, calma, calma. E eu realmente, eu estava, assim, desesperada para já começar. E é isso, é você respirar, né? Você saber que existe o momento, a hora. Tudo tem a sua hora, tudo vai acontecer no tempo de Deus. Né? Ele sabe o que a gente precisa. E foi assim, e vai ser. E vai continuar sendo. sendo assim. Vai pronto. sendo assim. E é interessante, né? A gente estava conversando que lá no princípio você não conseguia pagar os custos fixos dentro de casa. Sim. E hoje, dependendo da época, é 20, talvez até 30 vezes mais de faturamento hoje. Sim. Ou seja, não tem nada a ver. Não. Hoje virou um negócio, hoje é uma empresa Sim. consolidada, com datas de treinamento, com datas especiais que vão sair as coisas, Sim. com criação cada pouco. Então é algo que está consolidado. Sim. E levou o quê? Quanto tempo você trabalhou dentro de casa? Eu fiquei doente em 2012. Eu fui... Daí eu comecei um ano depois, 2013 para 2014. Em 2013 foi... 7 anos em casa. 7 anos em casa. Sim. E as pessoas às vezes acham que a coisa é rápida, né? Não, não é. Tem que ter consistência, Sim. tem que ter paciência, tem que ir aprendendo. Sim, 7 anos. Investe esse tempo. Sim. 7 anos em casa, agora 4 de ateliê. Só que enquanto você estava em casa, a gente conversou, foi 2017? 17 que a gente começou a conversar. Então você já estava há 4 anos trabalhando. Uhum. Né? Quando a gente começou a conversar, você trabalhou mais 2, 3 anos em casa. Sim. E aí a coisa foi crescendo. E não parou, né? Na verdade, ali no período, quando eu fui pro ateliê, eu tinha medo e passou alguns períodos assim que eu falava assim, meu Deus, o que eu vou reinventar para ter esse... No começo, principalmente, né? Fazia só a bolacha. Trabalhava só com a bolacha. Aí fui fazer o curso Pão de Mel. Aí do Pão de Mel, comecei a fazer. Falei, não, agora o que eu vou inventar? Fui e fiz dos cookies. Aí veio a pandemia. Aí os cookies caíram como uma luva, porque no iFood falou em cookie recheado de Nutella, é a mesma coisa que, né? É uma chuva de gente. Meu Deus! Mostrou uma foto de um cookie com Nutella vazando. Pronto, não precisa mais nada, é aquilo que as pessoas querem. Então, chocolate, Nutella, doce de leite, tudo que é muito exagerado... Todo mundo quer. Todo mundo quer, né? Então, aí disso, fiz vários cursos com a Patrícia mesmo, que era dona do ateliê, na época antes dela ir embora, eu acabei fazendo um curso com ela dos bolos, mas o bolo eu já tinha uma base muito boa da minha mãe, né? Eu lembrava de muita coisa, daí fui fuçar nas coisas, nas receitas antigas dela lá, achei bastante coisa, e aí acabei... Então, eu não parei, né? Não parei. Hoje eu falo assim, ai meu Deus, mas você faz muita coisa. Mas acho que esse é o diferencial, sabe?
Você não ficar só naquele, só fazer o bolacha, só fazer o bolo, só... Não. Até porque hora você vende o biscoito, hora você vende uma coisa, porque não é sempre as mesmas épocas. Não. O biscoito é muito para aniversário, Sim. é muito para algumas datas especiais. E o resto do tempo, você precisa fazer teu negócio girar. Sim. Né? E eu acho que essa questão de você ter as datas específicas hoje, querendo ou não, é o comércio, né? Aquilo gira em torno disso. Passa Páscoa, vem Dia das Mães, passou o Dia das Mães, vem Dia dos Namorados, passou o Dia dos Namorados, é Dia dos Avós. Então, eu acabei criando datas que são datas que as pessoas gostam de presentear, né? Os avós, aí... O amigo, festa junina. Meu Deus, quem não gosta de comer uma boa canjica, uma boa maçã do amor, né? Algo, então, você não pode ficar... fixo naquilo que você hoje... eu só faço isso. Não, a gente não faz só isso. A gente faz... o que for necessário fazer para fazer o negócio rodar. Exato. Então, acabou sendo isso. E hoje eu vejo, assim, que para mim me fez crescer muito. Porque, além de eu produzir várias coisas, eu consigo ter uma clientela que abrange muitas opções, né? E as pessoas gostam disso. Elas não gostam de ter só uma opção. Tem muita gente que me passa mensagem, tipo, eu quero mandar um presente para uma amiga. Você assa uns cookies para mim? Sim. Ah, não, hoje eu quero um bolo. Tem. Você faz assim também. Sim. Então, é bacana. É personalizado. É bacana isso, né? E hoje, os bolos decorados, aqueles com aqueles memezinhos do que bentô lá, também, a gente tá aí nessa... fazendo de tudo um pouco, assim, mas é muito gostoso, é muito legal. Mas, se for de olhar a essência disso, você foi estudando seu cliente e atende aquilo que ele quer. Sim. Atendo. Você faz aquilo que o teu cliente precisa. Sim. Até quando veio agora a questão dos bolos, né? Desse de tangerina, foi engraçado porque, assim, eu fiz o bolo de tangerina para fazer para casa. Aí eu mostrei para a menina do café, ela começou a vender no café e não parou mais. E aí eu falei assim, por que não fazer os bolinhos de final de semana? Então chega sexta, quinta e sexta, a gente tem os bolos simples de final de semana. Aquele bolinho para você tomar em casa com o cafezinho, um chazinho da tarde. Gente, eu não consigo atender. Hoje eu preciso de mais um forno. Então, porque não há tempo hábil para assar tanto bolo. Então, é engraçado como você tem que estar atento àquilo que os clientes precisam. Você gerou a necessidade, né? Exato. Então, assim, não, tem um bolo gostoso. Mas espera aí. Que bolo gostoso. Né? Então, você vai oferecer, o cliente vai provar, e o que vai acontecer? Na próxima semana, quando ele tiver sexta-feira em casa, pensando que ele vai passar o final de semana em casa, o que ele quer? Um bolo. Para sentar com a família, para comer no feriado. Então, é isso. Você criar coisas que as pessoas vão falar assim, que vontade de comer aquele bolo. Não é só um simples bolo, né? Mas você colocar teu empenho, teu estudo, teu carinho naquilo. E eu acho que dá certo, mas não dá para ser simplesmente sem pensar. Você tem que parar, criar e pôr no papel. Testar, né? Hoje eu tenho uma planilha de precificação. Então, eu coloco o tempo que eu levo para fazer aquele produto, o valor que eu pago. Essa planilha ela é sempre alimentada a cada ida. Disciplina tem que estar bem afinadinha para você não se perder, né? Não. Né? Você tem que alimentar a tua planilha. E é muito detalhe, né? É muito produto, é muito tempo diferente de fabricação. É muito detalhe. E você tem que considerar tudo dentro dessa fabricação. Tudo. Cada produto é um tempo, né? Então, as bolachas mesmo. Não é simplesmente sentar ali e fazer uma bolacha, decorar uma bolacha. Eu faço uma camada. Para a próxima camada, eu levo mais um tempo. Enquanto ela não estiver seca, eu não consigo dar continuidade naquilo. Então, são detalhes. E isso tudo você tem que calcular. Né? É teu tempo que está ali. Né? Os meus filhos estão em casa, mas eu estou ali esperando a bolacha secar.
Então, você tem que colocar. Porque isso faz a diferença, né? Na tua qualidade de vida e no teu negócio. É um negócio. É um negócio. Né? É um negócio. Você está ali trabalhando para isso, né? Não é porque, como a gente conversou, não, porque não precisava eu estar trabalhando. Mas eu estou. E se eu estou, é o meu tempo. Vou fazer direito. Vou fazer direito. Né? Então, é por aí. Muito bom. E se você fosse deixar uma frase, um conselho para quem quer empreender, para quem quer trabalhar com essa questão de doces, olhando para aquela câmera, o que você falaria para quem está te assistindo agora? Qual é a dica que você dá para a gente encerrar assim? Então, eu acho que perseverança. Né? A gente precisa ser persistente naquilo que a gente se propõe a fazer. Tem um jeito que eu lido com as coisas, assim, que eu falo que se for para você, por exemplo, você vai me mandar limpar a minha casa. Eu vou limpar ela de tal forma que você vai poder comer no chão dela. Então, se for para fazer algo, esse algo tem que ser muito bem feito. Eu não vou fazer meia boca. Por isso que teu pudim ainda não saiu. Não saiu. Então, essas são detalhes que você tem que fazer. Você vai comer, eu provo tudo. Eu falo assim, eu malho, mas eu provo tudo. Mas não tem jeito, né? Você tem que gastar as calorias depois, né? Mas eu provo tudo por quê? Porque se aquilo que eu comi não me agradou, eu não vou vender para o meu cliente. Um bolo saiu sem um pedacinho, ali saiu torto. Não, eu vou fazer de novo. Então, tem que ter persistência. Você tem que gostar daquilo que você está fazendo, porque se você recebesse aquilo, você ia gostar de como você está recebendo? Esse é o meu lema lá dentro. E as pessoas que trabalham comigo sabem. Eu sou muito chata com detalhes. Muito chata. Mas eu sei que aquilo que eu estou entregando é o que eu iria consumir. Então, a gente sempre, eu acho que se colocar no lugar do seu cliente. Do meu cliente. Aí não tem erro. Persevere. Perseverar. Não vem rápido. Não vem rápido. Não vem. Demora. Mas vem. Se eu fizer direito, se eu fizer com qualidade, se eu fizer com perfeição, se eu perseverar, se eu me dedicar a estudar e a aprender, não tem como não dar certo. É um pilar, né? Você tem que ir escalando um degrau por dia. Você vai voltar alguns degraus? Vai. Né? Teve muita coisa que eu voltei atrás, teve muita coisa que eu tive que reaprender a fazer. Né? Não foi sempre... Não é um mar de rosas. Não é. Empreender não é um mar de rosas. É complexo. É uma pancada por dia. Mas a gente aprende com os erros também, né? A gente também sabe que tem que ajustar. Como em qualquer empresa, como em qualquer lugar que, né? Até nos mínimos detalhes, em pequenas empresas, você tem que mudar. Então, é por aí. Maravilha. Muito obrigado, Thaís. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom estar aqui hoje. Muito legal. E você que nos assistiu até aqui, mais uma vez eu quero dizer aí, né? Se inscreva no nosso canal, acione as notificações, segue a gente ali no Instagram, nas outras redes sociais, nas outras plataformas. Divulgue o nosso trabalho, porque a ideia é trazer pessoas que possam ensinar com a sua história de vida. Valeu, muito obrigado. E aí, nessa próxima quarta-feira já tem um próximo vídeo e toda quarta-feira, de novo, vídeo novo para que você possa assistir e também aprender. Grande abraço para você aí. Brigadão. Fechou.